Estaremos concluindo hoje a nossa série de exposições no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 4, palavra do Senhor para os nossos corações. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Nós estamos utilizando nesta série a versão padrão da nossa igreja, que é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta-palavra, que fale o nosso coração, e que a gente possa sair daqui conscientes de que Deus tratou com cada um de nós individualmente. Que a palavra do Senhor de fato encontre guarida no nosso coração. Que todo o nosso pensamento seja levado à obediência de Cristo Jesus. Curve sua fronte e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este bendito privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, neste dia, o domingo, que é o dia do Senhor. Já louvamos o teu nome, já engrandecemos o teu nome, já consagramos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, e agora que tua palavra foi lida e encontra-se aberta diante de nós, nós suplicamos que o Senhor fale o nosso coração. Nos dá discernimento espiritual, intrepidez, lucidez, que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. É em Cristo que eu te oro, meu Pai, suplicando que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa ir considerando o texto.
O tema da nossa mensagem, ou desta última mensagem na série de Jonas, é a maior lição do livro de Jonas. O capítulo 4 nos fala sobre a maior lição do livro de Jonas. Mas à guisa de introdução, eu gostaria de destacar algumas coisas para que a gente possa iniciar propriamente a exposição do texto. Esta semana eu tive o privilégio de ir ao cinema. Eu acho que é a segunda ou a terceira vez que eu fui ao cinema na minha vida. Me convenceram a ir ao cinema essa semana. E aí eu fui. E quando eu cheguei no cinema, que começou o trailerzinho do filme, eu digo, o que eu vim fazer aqui? Eu olhei para Magno e disse, Magno, você me trouxe para cá, Magno, para assistir uns bonequinhos do Zoião. O que eu estou fazendo aqui? Mas o filme foi desenrolando, a mente funcionando devagarinho para começar a entender o filme. E quando eu comecei a entender o filme, eu disse, eu deveria sim estar aqui. É um filme que a princípio você olha e você diz, é infantil, divertidamente. Mas não é um filme infantil. É um filme que me fez refletir sobre a minha alma, minha mente, meu coração. É um filme que me trouxe à lembrança as aulas de psicologia do seminário, o curso de psicologia. É um filme que nos faz ver as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo aquilo que passa na nossa mente. Você sabe muito bem, fala da história de uma menina, e enquanto está narrando a história dela, está mostrando o que se passa no cérebro dela. A raiva, a ansiedade, o medo. Eu vou revelar um pecado para vocês. Enquanto o filme rolava, Magno e eu estava descrevendo assim alguns irmãos da igreja. Não me pergunte quem era, tá bom? Não me pergunte quem era cada personagem ali. Eu sei que o da raiva ficou parecido comigo e Romeu, porque tinha gravatinha. Então, mas o restante não pergunte, por favor. Pois bem, o livro de Jonas nos fala de alguém que nós podemos olhar para ele e ver um personagem que está vivendo a sua vida, o seu chamado, e podemos olhar para ele só nessa dimensão, pura e simplesmente, da vida do profeta, mas também podemos fazer uma abordagem mais interna, psicológica, psicossomática, da alma, das emoções. Porque Jonas é esse camarada que está vivendo esse turbilhão de emoções na sua vida. Uma hora ele pede a morte, outra hora ele está feliz da vida querendo viver. Uma hora ele está pregando com avidez, outra hora está sentado, triste, deprimido. Jonas significa a minha vida e a sua vida. Nós somos Jonas. Nós somos aquela menina do filme. Nós somos seres humanos normais, banhados, eivados de emoções, de sentimentos. Nós não somos anjos. Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos criados por Deus e que por causa da queda nós temos defeito de fabricação por causa da queda e muitas vezes nós manifestamos raiva, inveja, ansiedade, todo tipo de emoções, de sentimentos na nossa vida. E o livro de Jonas deixa isso muito claro, principalmente o capítulo 4. Mas como eu disse no início dessa exposição, o propósito do livro de Jonas não é apontar para Jonas. Podemos fazer essa abordagem. Podemos abrir um leque e olhar para essa perspectiva da vida de Jonas, sem problema algum.
mas sem perder de vista qual é o foco principal do livro de Jonas, que é nos falar sobre Deus. A soberania de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus. O livro de Jonas nos mostra os atributos de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jonas com reflexão, com a devida reflexão, nós aprendemos sobre Deus. Deus manifestando-se a partir da vida de pessoas comuns, como Jonas, como eu e você. Deus manifestando amor, manifestando misericórdia, manifestando paciência, perdão, soberania, mas na vida de gente como eu e você. A outra coisa que eu queria dizer, para a gente poder iniciar o texto, imagine que você é de direita, de extrema direita, e de repente um político de esquerda vem para a sua igreja. E não só vem para a sua igreja, ele se converte na sua igreja. Imagine que nós somos de direita, de extrema direita, e aqui em Pirangi chega o presidente da República, Lula, e diz: eu quero ser membro de Pirangi, e o meu pastor vai ser o pastor Diogo. Meu Deus do céu. Mas imagine que você é de esquerda, progressista, e quem chegou foi Bolsonaro. E disse: eu quero ser membro da sua igreja, e eu quero me congregar com você, e você vai ser o meu pastor. Que sentimento você manifestaria? É mais ou menos isso, guardado as devidas proporções, que está acontecendo com Jonas. Jonas é um profeta, como a gente viu em toda essa exposição, nacionalista. Jonas, diríamos hoje, na linguagem pós-moderna, um patriota de carteirinha. Para Jonas, só existe a nação de Israel, o seu povo. O resto, que se dane. O seu povo é o povo da aliança, é o povo do pacto, é o povo que tem as promessas, que tem a lei, que tem os profetas e que tem Deus. Os pagãos vivam a sua vida. E se puder, vamos matar todos eles. Porque pagão bom é pagão morto. Aí de repente Deus chega para Jonas e diz: Jonas, estou chamando você para pregar em Nínive. Irmãos, receber um convite para pregar na Catedral Presbiteriana, na Igreja de Pinheiros, no Congresso, numa grande igreja, é bênção. Mas Jonas não recebeu um convite assim. Jonas recebeu um convite para pregar na capital da Assíria, e os assírios eram os inimigos número 1 do povo de Deus, que estava dando uma colher de chá para o povo de Deus, porque estavam envolvidos numa guerra com o Egito. Estava deixando Israel um pouco de lado, porque Israel era pequenininho, não apresentava ameaça. Dá para a gente cuidar depois. Jonas sabia muito bem que aquele povo era inimigo de Israel. E não só isso, era um povo sanguinário, um povo guerreiro, um povo mau, um povo extremamente mau, que esfolava os seus inimigos. E Deus disse: Jonas, você vai pregar na capital da Assíria, você vai pregar em Nínive. Jonas se dispôs, mas para fugir. Manda outro, Senhor, estou fora. Pregar para esse povo aí, pregar para os inimigos, pregar para os assírios. Eu não quero conversa com esse povo. Eu não quero saber desse povo. Esse povo é inimigo do teu povo, Senhor. Na cabeça de Jonas enquanto existir os assírios, enquanto existir Nínive, é risco para o meu povo. Eu não. E você sabe da história, nós vimos aqui na série, capítulo 1, o chamado de Jonas.
Deus chama e Jonas é rebelde. Mas aí, depois Jonas compra a passagem, quer ir para a Espanha, quer ir para outro lugar totalmente diferente, e Deus manda tempestade, Deus faz com que Jonas seja descoberto, e Jonas é jogado no mar. No fundo do mar, Jonas ora ao Senhor, lá no ventre do peixe, e Deus tem misericórdia dele. O peixe já é símbolo da misericórdia de Deus na vida dele, e Deus manda que o peixe coloque Jonas de volta na praia. Chega o capítulo 3. E o capítulo 3 é Jonas agora cumprindo o seu chamado, a contragosto, fedendo a peixe, talvez com a pele escamada, talvez com uma aparência horrível, por causa do suco gástrico do peixe. Mas ele vai, e ele percorre aquela cidade, que era uma cidade grande, uma cidade esplendorosa. Ele sai correndo, caminho de um dia, uma cidade que era 3, 4 dias para percorrer, ele faz num dia, numa carreira. Estava bem de saúde. Saiu correndo. E a pregação dele é a pregação mais medíocre da história da pregação. No hebraico são 5 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Não tem arrependimento, não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem nada de evangelho. É só desgraça e destruição para a cidade. Mas por incrível que pareça, mesmo Jonas sendo um pregador medíocre, com um sermão medíocre, sem preparo, sem calor, sem unção, sem nada, acontece o maior avivamento da história. Uma cidade inteira se converte, o rei é tocado, manda fazer um jejum até dos animais. Deus salva aquele povo. Aí chega o capítulo 4. Então nós vimos o chamado, capítulo 1, a oração, capítulo 2, a pregação, capítulo 3, e aí chega o capítulo 4 de Jonas, a maior lição do livro de Jonas. Qual é a maior lição do livro de Jonas? Vamos olhando para o texto, e à medida que nós formos lendo, vamos extraindo daqui as lições para a nossa vida. Olha como é que o texto começa. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso o quê? Você precisa voltar ao capítulo 3, principalmente o versículo 10, que diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, lembre-se, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, isso é algo muito recente. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Você consegue imaginar esse camarada, irmãos? Você consegue imaginar como é que estavam as emoções de Jonas, o coração de Jonas? Quem é o bonequinho que estava manipulando lá a mente, as emoções de Jonas? Jonas desgostou-se e ficou extremamente irado. A descrição que aparece aqui na língua original é muito vívida. Porque essa palavra que diz aqui, desgostou-se Jonas extremamente, na língua original, na língua hebraica, se fosse traduzir literalmente, os comentaristas dizem que nós teríamos que traduzir assim: isso pareceu mal aos olhos de Jonas, muito mal. O que Deus fez com aquela cidade, perdoando aquela cidade, tendo compaixão daquela cidade, misericórdia daquela cidade, foi mal aos olhos de Jonas. Pareceu mal, foi muito mal, foi algo horrível.
E por causa disso, Jonas se desgostou extremamente. Extremamente. Mas não só pareceu mal, não só se desgostou, diz o texto que ele ficou irado. E a palavra que aparece aí para irado é que ele ficou aceso. Ele ficou pegando fogo. Ele ficou com a sua alma, o seu ser, queimando de raiva. Sabe de quem? De Deus. Aí veja o contraste. O nosso problema é porque a gente lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Mas nada está na Bíblia por acaso. Enquanto no capítulo anterior, Deus tem a sua ira aplacada por causa do arrependimento e da conversão dos ninivitas, Deus afasta de si a sua ira, que ele havia dito que estava irado com aquele povo. No capítulo 4, quem está irado é Jonas. Enquanto no capítulo 3, Deus está cheio de compaixão, no capítulo 4, Jonas não tem compaixão nenhuma. Enquanto no capítulo 3, Deus está manifestando sua misericórdia, no capítulo 4, Jonas não tem misericórdia alguma. Nenhuma misericórdia. Sabe o que é pior? É que ele já tinha sido alvo da misericórdia, da compaixão, do perdão. Ele já tinha tido uma segunda chance. Deus já tinha feito com ele o que Deus está fazendo com os ninivitas. Deus já tinha salvado ele da morte. Deus já tinha perdoado. Deus já tinha dado uma segunda chance. Já tinha mandado peixe para livrar a vida dele. Mas ele esqueceu. Ele esqueceu. Esqueceu que se Deus é misericordioso comigo, por que ele não pode ser com o meu semelhante? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irado com Deus, com a graça, com a misericórdia, com o perdão, com o favor, com a bondade, a benignidade de Deus. Cá entre nós, meu irmão, você já ficou com raiva de Deus já? Não, você é crente mais do que eu, do que o pastor Romeu, você é nota 10. Você nunca ficou zangado com o Papai do Céu. Principalmente quando o Papai do Céu abençoa aquela pessoa que você não queria que ele abençoasse. Não é não? Você levou um fora daquele e o Papai do Céu está abençoando, que a pessoa arrumou um namorado mais bonito, está feliz da vida. Você nunca ficou com raiva do Papai do Céu, não. Mas o que ele fez? Ele é crente. E crente ora, mesmo com raiva. Crente ora. E como diz o texto do boletim, oração nunca é demais. Leia o texto do boletim. Crente ora. Mesmo que esteja com raiva, mesmo que a alma esteja em frangalhos, mesmo que as emoções estejam pulando, crente ora. Aí olha Jonas orando agora. E orou ao Senhor e disse: que coisa maravilhosa, meu irmão. Porque Jonas orou. Abrindo um parênteses, você ora? Ou melhor, você ora quando você está zangado com Deus, quando você está na dúvida, quando aconteceu algo na sua vida que você não admite, não concorda, não entende, você ora, você fala com Deus. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor. O cara é ortodoxo, é calvinista, é reformadão. Ele ora ao Senhor. A oração dele tem o alvo certo, tem as palavras certas. Ele consegue concatenar as ideias teológicas da forma correta. Ah, Senhor,
Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Uau! Jonas dava para ser professor dos nossos seminários, talvez até de pós-graduação no Andrew Jump. Jonas dava para ministrar o culto de doutrina na nossa igreja, e todo mundo ia achar 10. Porque ele conhece a Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece os atributos de Deus. Ele não é esses pastorzinho fraco, não, ele estudou, ele conhece. A oração dele é bíblica, é ortodoxa. Ele é um homem que conhece profundamente a teologia. Mas qual é o problema de Jonas? E qual é o nosso problema? Não é a falta de conhecimento de Deus, não é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Jonas conhecia a Deus, Jonas conhecia a palavra de Deus, Jonas tinha intimidade com Deus a partir da oração, a ponto de não deixar de orar, mesmo no momento de crise existencial, quando as suas emoções estão em frangalhos. Ele não consegue deixar de orar. Mas você sabe qual é o grande problema de Jonas e o nosso? É exatamente esse: conhecer a Deus. Que é isso, pastor? Você está se tornando herege? O nosso maior problema, meu e seu, é conhecermos a Deus. Irmãos, nós somos privilegiados. Principalmente nós que pertencemos a uma igreja histórica, tradicional, uma igreja séria, bíblica. Tem defeitos? Tem, porque é formada por mim e você. Mas nós somos privilegiados porque nós fazemos parte de uma denominação. Não estou dizendo que as outras não tenham isso. Tem. Existem igrejas no nosso país sérias, Assembleia de Deus, Batista, e outras igrejas co-irmãs que nós amamos e temos comunhão. Mas a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana do Pirangi em particular, nós prezamos, buscamos prezar pelo conhecimento de Deus, pela exposição fiel da Escritura, por uma vida com Deus. Você não vem aqui ouvir conto da carochinha, você não vem aqui por causa de evento, de artista famoso, você vem aqui por causa da palavra de Deus, para conhecer a Deus. Mas isso que é a nossa virtude, isso que é a marca da nossa igreja, pode se tornar no nosso mal. O remédio pode se tornar veneno. Sabe por quê? Porque tem pessoas que parece que quanto mais conhece a Deus, pior fica. Quanto mais estuda a Bíblia, pior fica. Quanto mais tempo de igreja, pior fica. Quanto mais é um homem de oração, de leitura da Bíblia, de estudo, lê, meu Deus do céu, mais intransigente, mais legalista, mais cheio de empáfia, de falta de misericórdia, de amor, de compaixão. Começa a se colocar num pedestal, como se fosse o santo, a santa, o perfeito. Eu conheço a Deus, eu tenho vida com Deus. E eu conheço tanto a Deus que eu sei como é que Deus age. E como eu sei a forma como Deus age, tem coisas que eu não dou um passo, porque eu já sei o que Deus vai fazer. Já pensou como nós somos? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Eu ainda estava lá na minha terra, e eu já tinha dito isso aqui, eu já pensava isso, eu já disse isso. Por que eu não queria ir? Por que eu não queria ir para Nínive? Porque eu sei, olha aí, irmãos, que tu és clemente, misericordioso,
tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a doideira que está sendo mostrada para nós aqui? Você consegue ver a ortodoxia se transformando em mal? Você consegue ver a teologia levando alguém para o inferno? Que era melhor que ele não tivesse esse conhecimento todo dos atributos de Deus? Que ele conhecesse o básico do básico? Porque ele sabe que Deus é bom, ele diz, eu não vou. Porque ele sabe que Deus é clemente, é misericordioso, é tardio em irar-se, é cheio de compaixão, eu não quero ir. Porque se eu for pregar, esses miseráveis vão se arrepender, vão se converter, e Deus vai perdoar eles, e o que vai ser de mim? Qual a minha reputação como profeta? Jonas está preocupado com o seu nome, com o seu legado, com a sua história, com o seu povo, com o seu nacionalismo. E Jonas sabe que Deus não é inimigo dos nossos inimigos e Deus não compra as nossas brigas. Deus não tem nada a ver com as nossas querelas. Mas crente tem uma mania de colocar Deus nas suas brigas. Eu e você. Eu briguei com o reverendo Romeu, e aí eu trago Deus para o meu lado e digo assim, Deus vai amaldiçoar ele. Desce fogo nele, Senhor. E Papai do Céu está olhando assim, dizendo, o que eu tenho a ver com a briga de vocês dois, seus miseráveis? O que eu tenho a ver? Eu tanto amo ele como amo você. E eu tanto perdoo ele como perdoo você. Irmãos, cuidado, para que o conhecimento de Deus não te torne uma pessoa má. Você está envolvido com o sagrado, envolvido com as coisas de Deus. Você tem a mente cheia da Bíblia, cheia da teologia, mas um coração petrificado, insensível, cheio de ódio. Cheio de ódio. Não consegue amar o ser humano. Jonas só olhava para aquele povo com um olhar político, econômico, social. Ele não olhava para aquele povo como um povo que merecia ser amado, perdoado, transformado por Deus. A visão dele era humana, era rasteira, era política. Cá entre nós, eu estou tocando nesse ponto porque eu sei que é sensível. Você que é de direita, aqui da igreja, você já orou por um político de esquerda para Deus fazer a obra na vida dele? Você já orou por Lula? Você já orou pela nossa governadora? Você já orou para que Deus salve? Mas você que é de esquerda mesmo, cá entre nós, você já orou por Bolsonaro? Para Deus salvar ele? Ou você só sabe esculhambar e falar mal? Porque se você estiver olhando para essas pessoas com um olhar pura e simplesmente político, você não passa de Jonas. Você não passa de Jonas. Eu lembro de um pastor, que ele disse que no auge da política em São Paulo, ele odiava Paulo Maluf. Era ideologias completamente diferentes. Aí ele disse que um dia estava num evento e estava aquele senhor lá, e ele disse que olhou para aquele senhor, o sentimento todo de aversão. Mas aí a netinha daquele homem chegou perto dele, abraçou ele, ele viu aquele homem suado, ele olhou para ele, e pela primeira vez ele viu não como um político, mas como um ser humano. Como um ser humano. E ele disse que despertou assim, cara,
O que está se tornando o meu coração? Ah, Senhor, eu te conheço. Eu conheço a tua palavra. Eu sou crente. Eu sou membro da igreja do Pirangi, sou ovelha do pastor Diogo e do reverendo Romeu. Então, como eu sei a sua maneira de agir, que o Senhor é bom, não queira que eu vá conversar com aquelas pessoas, não. Não queira que eu vá pedir perdão, nem vá levar a tua palavra, nem vá deixar alguma coisa para aquela pessoa, não, porque o Senhor sabe que eu não gosto dela. E eu sei que o Senhor vai perdoar ela, que o Senhor vai amar. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha como é que está o coração desse homem. Irmãos, eu não sei você, eu fico assustado quando eu leio isso aqui. E o pior, crente de verdade, de vez em quando ele tem essa mania aqui de pedir para o Senhor tirar ele. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, é assim com Jonas. Quando fica emburrado, Senhor, chegou o meu tempo, tira a minha vida. E é fuga, quer fugir. Quer fugir, não é fugir só no corredor quando vem aquela pessoa que você não gosta, não. Mas é que chega a hora que o Papai do Céu vai encurralando de tal forma a vida da gente, e diz assim, Senhor, é melhor tirar a minha vida do que querer que eu faça isso aí. É melhor. Quando mexe com os brios, quando mexe com orgulho, tira a minha vida, Senhor. Aí Deus, irmãos, Deus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Porque mesmo Jonas orando com raiva, mesmo Jonas falando dessas asneiras que ele falou aqui, com um fundamento teológico até bom, Deus ouviu sua oração. Deus ouve. Eu tinha um membro na igreja, que você sabe muito bem, que é o maior teólogo que influenciou minha vida, o irmão Severino. Para mim foi o melhor professor que eu tive até hoje, de teologia. O irmão Severino um dia chegou para mim e disse, meu pastor, eu estava lendo a Bíblia, e eu tive uma raiva muito grande de Moisés. Digo, o senhor teve uma raiva de Moisés? Tive, meu pastor. E eu chorei. Por que o senhor chorou? Ele disse, porque meu Deus é muito bom, e eu sou ruim. Porque Moisés, Deus fez tudo por Moisés, eu estava lendo a história, como Deus agiu na vida dele, aí chega lá na frente, o camarada emburrado, aí diz assim, risca meu nome do teu livro. Ele disse, se fosse eu rachava Moisés no meio. Caba de pé, eu vou rachar você no meio, seu atrevido. Mas como nosso Deus é bom, diante das nossas besteiras, das nossas palavras mal postas e às vezes até malditas, Deus nos escuta e Deus tem compaixão de nós. E tem oração nossa que Deus está olhando assim, meu filho, você não sabe o que você está pedindo, meu filho. As suas emoções estão abaladas. Você não está vendo que a ansiedade está nos botãozinhos. Você não está vendo que é o medo, você não está vendo que é isso, você não está vendo que é aquilo. Mas eu que conheço você por dentro e por fora, eu que conheço todas as coisas, eu sei o que é melhor para você, meu filho. Nós não sabemos orar como convém. A gente pode estar pedindo uma pedra em vez de pão, uma cobra em vez de um peixe. A desgraça para a nossa vida. Jonas está dizendo, melhor me é morrer. Tira minha vida. Jonas é covarde, ele não tem coragem de tirar a vida. Ele está pedindo para Deus tirar. Tira minha vida, Senhor. Tira minha vida. Porque eu não quero viver, é melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que ver esse povo convertido.
transformado do que ver essa igreja cheia. Aí Deus faz uma pergunta. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? É razoável a tua ira? Jonas, você tem motivo para estar irado? Você tem motivo para estar zangado comigo? Você tem motivo, Jonas, para estar pegando fogo, com raiva? Para achar que a forma como eu agi é mal, é má? Você tem motivo, Jonas? É razoável a tua ira? Diferente de Deus, Jonas não responde. Nós somos demais. Então, Jonas saiu da cidade, não respondeu nada. Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, uma espécie de cabanazinha, uma tenda, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas não respondeu nada, mas como ele era profeta, como ele era reverendo, ele achou assim: Deus ainda vai mudar de ideia, porque eu orei direitinho, afinal de contas eu sou pastor e a oração do pastor é mais forte. Deus vai mudar, Deus vai matar aqueles miseráveis, Deus vai fazer com que a igreja do outro não prospere, Deus vai cumprir a minha oração, não é possível. Ou então me mata, mas como Deus é bom, eu vou esperar. Alguns estudiosos dizem que talvez ele esperou os 40 dias. Ficou lá. E os ninivitas não morreram. E quando chegou aos 40 dias que a pregação de Jonas, a mensagem não se cumpriu, provavelmente o povo fez festa. Imagine, chegou o dia de cumprir-se, não se cumpriu, Deus atendeu o povo, Deus teve misericórdia do povo, o povo realmente foi ouvido por Deus. E aí, o que provavelmente aconteceu ali? Festa, alegria, regozijo. Agora imagine Jonas de longe, olhando para a cidade, vendo o povo festejar, se alegrar na presença de Deus, e ele está desgostoso, está fazendo beicinho, está irado, está querendo morrer. Está querendo morrer. Ficou lá olhando. Aí entra a maior lição do livro de Jonas. Porque a partir de agora, o livro de Jonas, chegando à conclusão, vai nos mostrar como Deus lida conosco. Como Deus, preste atenção, como diz o Rev Romeu, olho no olho, como Deus sabe expor a nossa hipocrisia. Como Deus sabe nos quebrar. Como Deus sabe mostrar quem nós somos de verdade. E Ele faz isso porque nós somos filhos. Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos expõe porque nos ama. Ele sabe quebrar a mim e você, porque Ele nos ama. E Deus vai agora trabalhar na vida de Jonas, quebrar Jonas, expor a hipocrisia de Jonas e mostrar a maior lição do livro de Jonas, que nós vamos ver. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ué, você não queria morrer, miserável? Há minutos atrás você queria morrer? Você não estava irado, você não estava extremamente irado. Você está vendo a bipolaridade aqui em Jonas? É o cara que sai de um extremo para o outro. Todo o livro mostra isso. Mas você não é assim não, né? Você é nota 10. Deus viu que Jonas tinha feito uma barraca velha
ali que não dava o conforto para ele, naquela região cáustica. Aí Deus vai, diz, eu vou dar uma lição em Jonas, mas essa lição não é para Jonas somente, essa lição é para mim e você, hoje aqui. Eu vou dar uma lição no reverendo Diogo, eu vou dar uma lição no reverendo Romeu, no pastor Enoque, na irmã Maria, no irmão fulano, Beltrano, eu vou dar uma lição. É assim que Deus faz conosco. Eu vou trazer um conforto para a vida dele, para a vida dela. Eu vou dar aqui uma colher de chá. E aí Deus faz nascer essa planta. A planta sobe por cima de Jonas, não sabemos que planta é essa. Na história da igreja, os teólogos discutem, aí é problema dos teólogos, se você quiser discutir depois na feijoada, é problema seu. Não sei que planta era essa. Algumas traduções colocam a boboreira, aí tem discussões e mais discussões. Eu lendo os comentários, eu digo, meu Deus do céu, isso é só para vender livro. Porque fica discutindo se é uma oliveira, o que danado é essa planta. Não interessa, o que interessa é a lição. É a lição. Tem uma discussão muito grande entre Agostinho e Jerônimo sobre que planta era essa, a tradução do texto. Mas o importante é que Deus fez uma planta nascer, e essa planta ela tinha as suas folhas grandes a ponto de trazer sombra, e trouxe conforto para Jonas. E Jonas se alegrou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando é com a gente se alegra, não é não? A gente acha que Deus tem a obrigação de nos dar o melhor, de nos dar conforto, de abrir portas para nós, de fazer o melhor. Nós só nos preocupamos conosco mesmo. Se eu estou bem, o resto que se dane. Aí você diz, não, pastor, não sou assim não, nada. O mundo sabe tanto disso que as empresas de marketing, ela explora isso em nós. E eu já falei aqui várias vezes, tem um livro que eu já li várias vezes, já dei de presente também, de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie diz que todo ser humano tem um senso de importância. E quando você sabe utilizar isso muito bem, você tem a pessoa na sua mão. Alguns usam para o bem, outros usam para o mal. É o senso de importância. Esse orgulho de si mesmo. Aí você diz, não sou assim não. Não? Se eu chamar todo mundo aqui para frente para tirar uma foto, quem é a primeira pessoa que você vai olhar na foto se ficou legal? E se não ficou legal, você vai querer que todo mundo volte para tirar a foto de novo, porque seu cabelo saiu assanhado. Jonas estava lá agora, no conforto. Tinha feito uma barraquinha simples, e Deus agora trouxe uma planta que cobriu a barraca de Jonas, sombra e água fresca. Bênção. Vamos contar a bênção no culto. Deus está me abençoando, Deus está abrindo portas, está de vento em popa a minha vida, pastor. Meu ministério está na bênção, Deus está abençoando, Deus é bom demais. Mas você não queria morrer não, deixa mais uns dias. Parece até um irmão aqui da nossa igreja que dizia para mim na construção aqui, reverendo, quando terminar esse templo, Jesus pode me levar. Aí o tempo está terminado. Disse, não, quando climatizar. Aí tá bom, vamos fazer a climatização. Não, é porque ainda tem os banheiros para fazer. Somos nós. Aí Jonas está lá feliz da vida, com aquela barracazinha. Irmãos, são tantas coisas, eu prometo que eu estou quase terminando. Não acredite. Como a gente se contenta com tão pouco. A gente corre tanto na vida por tão pouco. Uma barraca velha. Uma planta que está fazendo sombra. Você já viu como você corre por coisas tão pequenas? Tão pequena. Você já viu que você está desgastando a sua vida por coisas efêmeras, passageiras? Ah, pastor, quer dizer que eu não vou trabalhar, não vou fazer investimento? Não é isso que eu estou dizendo não, miserável. O
O que eu estou dizendo é cuidado para você não estar entrando nessa roda de que você corre, e você está sendo levado a se satisfazer com coisas tão efêmeras, tão passageiras, que não é de fato aquilo que traz sentido para a nossa vida. Jonas se alegrou com uma barraca, uma planta, e você está se alegrando com o quê? A sua vida está se resumindo a quê? Tem gente que o sentido da vida dele é o carro. E o miserável alisa mais o carro do que a mulher. A mulher tem inveja do carro dele. Eu estava vendo um vídeo. A mulher do caminhoneiro dizendo, esse miserável passa um mês viajando. Quando chega é alisando os pneus desse caminhão, lavando esse caminhão. Mas não é só o caminhoneiro, não. Tem marido, minha irmã, que ele queria que você cuidasse tão bem dele como você cuida da casa. Como você se preocupa com essas porcarias que vão para o lixo depois. Cuidado. Se a sua vida se resume a um sofá, a uma casa, a um carro, a bens, você está se contentando com coisa muito pequena. E se você não desfruta, eu não estou dizendo que você não desfrute daquilo que Deus lhe dá, desfrute. Porque se você está juntando dinheiro e você não desfrutar, eu já disse aqui várias vezes, eu tenho até que mudar o repertório, né, Giovana? Giovana é quem pega no meu pé. Mas, meu querido, você que está correndo atrás, é o cara do investimento, que corre atrás, que trabalha, cheio de dinheiro, carro novo, tudinho, mas não consegue pagar uma pizza para sua mulher. Se você morrer hoje, seu miserável, sua mulher vai arrumar um cara que vai cuidar dela e vai desfrutar de tudo que tu deixou. E ainda vai dizer assim, Senhor, graças te dou, Senhor, porque tu levaste teu servo. O irmão estava contando a bênção do tempo central da Assembleia de Deus, no culto da restauração. O pastor não perguntou? O pastor Enoque, quando o cara pede para dar um testemunho, tem que perguntar antes, né? Meu irmão, o que você vai dizer? O que você vai dizer? Não perguntou? O irmão chegou e disse, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus tem abençoado a minha vida. Aleluia, glória, Assembleia, né? Deus é tão maravilhoso, irmão. Deus é tão maravilhoso, que eu vim orando a Deus por uma varoa. Deus me deu uma viúva, aposentada, que recebe uma pensão do marido, com 4 filhos, nem menina eu vou precisar fazer, com um Fusca 0. O pastor disse, chega, me dá o microfone, chega, pelo amor de Deus. Então não desfruta não com tua esposa. Não desfruta não com o teu marido, minha irmã. Teu marido quer sair, quer viajar, quer ir comer. Não, não vamos não, porque tem que economizar. Economiza. Que se tu morrer, tu vai ver a economia que a outra vai fazer. Que o outro vai fazer. Primeira coisa, você merece uma viagem internacional, minha filha. Não, mas não tem condições. Tem o dinheiro que ele deixou. Vamos para Roma. Voltando aqui. Se contente com o que Deus é na sua vida e com o que Deus pode fazer. Mas não fique preso a coisas pequenas, a barracas. A barracas. Aí Jonas estava lá feliz, dando glória, aleluia, querendo uma oportunidade para contar o testemunho, que Deus fez uma barraca para ele, que Deus deu sombra, água fresca. Mas a alegria de reformado dura pouco. Mas Deus, não foi o capeta, não foi o inimigo, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Esse Deus que é soberano, que controla todas as coisas, até os vermes. Deus enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Olha a soberania de Deus. Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Ou acaba para pedir a morte, meu Deus do céu. Deus não foi o capeta. Irmãos, se você crê em Deus, no Deus da Bíblia, eu não estou falando do Deus criado à sua imagem e semelhança, não. Estou falando do Deus da Bíblia. Se você crer no Deus da Bíblia, você tem que crer que existem coisas na nossa vida que não é o capeta, foi Deus.
Porque a gente tem uma teologia fajuta que, não, se for coisa boa é Deus, se for coisa ruim é do diabo. Nem sempre é o diabo, meu irmão. Não, Deus não pode fazer isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não pode? Deus é soberano, meu querido. Deus é amor e é justiça. E Deus sabe muito bem como lidar com a nossa hipocrisia, com o nosso pecado, com a nossa maneira de ser. Deus sabe. Deus sabe que muitos de nós não podem estar bem na vida não, porque se tivesse, esquece dele. Tem uns assim, irmão Furtado, eu brincava muito com Furtado. Furtado tem a cabeça grande e branca, né? Há muito tempo. E Furtado mesmo diz assim, Papai do Céu marcou ele para não perder de vista. Esse aqui está marcado para não perder de vista. Que era ruim. Aí Deus diz, eu vou marcar esse aqui. Eu vou segurar esse aqui. Deus, o que aconteceu? Jonas está lá tranquilo. Aí Deus manda um verme, comeu a planta. Aí vem o sol naquela região, causticante. Um vento calmoso. Às vezes as coisas vêm tão devagarinho, um vento calmoso na nossa vida. Oriental. Esse vento aqui, os comentaristas dizem que é um vento chamado siroco. Extremamente prejudicial. Imagina o deserto. Aí você está no deserto, um calor do capeta, e vem um ventozinho, aí aquelas partículas de areia batem em você, aquilo é como que fosse faca cortando você. Essas portas aqui da igreja tem que estar sendo invernizadas de tempos em tempos. Sabe por quê? O presbítero Carlos nos recomendou. Porque o vento bate, traz partículas de areia, e essas partículas de areia vão cortando a madeira. É quase imperceptível, mas daqui a pouco você vê a porta rachada. Agora imagine isso lá no deserto, com um sol caustigante, aquelas partículas vindo, batendo na cabeça de Jonas. Se fosse em Romeu, meu Deus do céu, não sei se Jonas era careca. Mas aquelas partículas vindo, um calor miserável, não tem sombra, não tem para onde correr, e batendo nele. Jonas diz, agora sim, Senhor, agora já era. Agora tira a minha vida, eu não aguento mais. Aí vem a lição, para a gente concluir. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Olha a pergunta que Deus fez. Quantas perguntas Deus tem feito para nós e a gente não quer responder. Mas Deus vai insistir até você responder a pergunta que Ele tem feito na sua vida. Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Jonas está irado mais uma vez. Jonas agora está de fato convencido que ele tem que morrer, porque agora a coisa bateu na pele dele, bateu no corpo dele, agora a coisa está feia. Aí Deus expõe a hipocrisia de Jonas e a nossa. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que pancada! Deus foi guiando a vida de Jonas. Deus sabe como nos dar a lição, como nos direcionar. Deus foi trabalhando na vida de Jonas e Ele faz assim na nossa vida, para no final revelar essa lição, a maior lição do livro de Jonas. Deus está mostrando aqui, eu não posso ter compaixão de quem eu quiser? Eu não posso ter compaixão desse povo que foi eu que fiz? É isso, Jonas, que você está pensando? É por isso que você está irado? Você está tendo misericórdia de uma planta
compaixão de uma planta que não custou nada a você, que numa noite nasceu e no outro dia pereceu. Você está tendo compaixão de uma planta. Oh, meus irmãos, como isso aqui é sério. Porque por mais que nós conheçamos a Deus, a palavra de Deus, por mais que nós estejamos sendo instruídos, a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes nós invertemos os valores. Jonas é um homem de Deus, eu não tenho dúvida, é um profeta de Deus, é um homem sincero. Não tem máscara, ele coloca para fora o que está sentindo. É melhor lidar com Jonas do que com um dissimulado. Mas o problema de Jonas é que Jonas está invertendo os valores. Jonas está com mais compaixão de uma planta porque ele traz benefício do que com compaixão com o ser humano. Inversão de valores. E é isso que nós estamos vendo todos os dias aí fora. Mas lá fora é normal, o problema é quando é aqui dentro. Tem gente lá fora defendendo a natureza, as tartarugas, as plantas. Hoje, se você cortar uma árvore sem autorização, você paga uma multa. Mas se você abortar, já está legalizado. Tem gente defendendo aborto. Há poucos dias eu vi o cara mostrando a hipocrisia no nosso país. Olha, você assina aqui para a gente arrancar as árvores em canto fulano de tal. Não, não assino, porque nós temos que preservar a natureza. Papapá. E você é a favor do aborto? Sou a favor do aborto. Inversão de valores. Mas o pior, meus irmãos, é quando é aqui. É quando a Constituição vale mais do que os membros da igreja. É quando o estatuto da sociedade interna tem mais valor do que os membros da sociedade interna. Eu não estou nem aí se eu vou ferir, se eu vou destruir, se a pessoa vai embora. Eu não estou nem aí, o importante é cumprir a lei ao pé da risca. Não estou nem aí, eu não tenho compaixão não, comigo é a lei. Eu não tenho compaixão. Deus está dizendo, Jonas, você está tendo compaixão de uma planta, Jonas. Veja a sua hipocrisia, Jonas. Veja o que você se tornou, Jonas. Você está tendo compaixão de uma planta e não quer que eu tenha compaixão dessa grande cidade? Que tem 120 mil pessoas, que os teólogos debatem isso aqui, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, talvez 120 mil crianças. Se tem 120 mil crianças, os estudiosos dizem que essa cidade provavelmente tinha em torno de 500 a 600 mil habitantes. Jonas, você está tendo misericórdia de uma planta e você não tem compaixão de uma cidade de 600 mil pessoas, que tem 120 mil crianças criadas à minha imagem e semelhança. Eu não posso ter compaixão delas? E também muitos animais. Você não está tendo compaixão nem dos animais, Jonas. Eu fico revoltado, irmãos, quando eu vejo crente que não tem amor, nem cuidado, nem compaixão dos animais. É revoltante, porque a Bíblia diz, o justo atenta para a vida dos animais. Se você abandona um animal, se você maltrata um animal, se você não cuida do animal da forma correta, repensa o seu cristianismo, meu irmão. Agora, é preciso a gente ter cuidado, porque muitas vezes a gente está invertendo valores. Tem gente que tem mais prazer com os animais do que com o ser humano. É como os casais de hoje em dia. Quer criar um porquinho, um cachorrinho, mas não quer ter menino, porque menino dá despesa. A maior lição do livro de Jonas para a gente orar é que Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia. É um Deus que ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é brasileiro,
Deus não é de Israel, Deus não é americano, Deus não é de esquerda, Deus não é de direita, Deus não é presbiteriano, não é batista, não é calvinista, não é arminiano. Deus é Deus de compaixão, que ama o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, que quer restaurar a vida do homem, do ser humano, que enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ama a mim, ama você que está aqui na igreja do Pirangi, e ama aquela mulher que está se prostituindo lá em Ponta Negra. Ama o traficante que está lá na favela. Ama o preso que está lá na penitenciária. Ama a todos e anuncia a todos que se arrependam dos seus pecados. E quando o ser humano se arrepende dos seus pecados, Deus apaga as suas transgressões e faz dele uma nova criatura. Transforma a vida dele. Agora, cuidado, meu querido irmão, porque Deus faz, mas nós temos a tendência de agir como Jonas. Não queremos que Deus faça, não aceitarmos quando Deus faz, principalmente quando é alguém que é nosso inimigo número 1. Aí Deus sabe como pegar a mim e você, direcionar a nossa vida, para nos levar a aprender que Ele não é inimigo dos nossos inimigos, que Ele não tem os sentimentos que nós temos, que Ele é o Deus de compaixão, de misericórdia, de graça, de amor. É esse Deus que você serve? É esse Deus que é justiça. Os ninivitas, essa geração aqui se arrependeu, Deus teve misericórdia. 100 anos depois, outra geração não vai buscar a Deus, Deus levanta Naum para exercer o ministério que Jonas queria, a destruição de Nínive, e vai destruir Nínive, porque não se arrependeu. Agora, quando o homem se arrepende, Deus está disposto a mudar, a tirar a sua ira e derramar a sua misericórdia. Eu termino só com uma observação aqui do texto, que ele diz assim: e não irei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Eu não sei se você prestou atenção, mas o livro de Jonas, ele termina de forma abrupta. Ele termina com uma pergunta. A gente não sabe depois o que aconteceu com Jonas. A gente não sabe se Jonas respondeu essa pergunta para Deus. A gente não sabe o desenrolar. Alguns estudiosos acham que Jonas mudou, se converteu. Eu creio nisso. Por quê? Porque Jonas, ele volta para a sua terra, ele para, ele começa a refletir e ele escreve o livro. E ninguém fala das suas fraquezas se não tiver um coração convertido. Jonas escreveu o livro, mas deixou um detalhe. Ele deixou o livro em aberto com uma pergunta, porque essa pergunta quem tem que responder sou eu e você. Será que Deus não pode ter compaixão de quem Ele quiser? Será que Deus não pode ter compaixão de Natal? Será que Deus não pode ter compaixão dos palestinos? Será que Deus não pode ter compaixão daqueles que são de esquerda? Será que Deus não pode ter compaixão daqueles que são de direita? Será que Deus não pode ter compaixão do seu ex-cônjuge, do seu ex-esposo, da sua ex-esposa? Será que Deus não pode ter compaixão do seu ex-pastor? Será que Deus não pode ter compaixão? A resposta é sua. É você que tem que dar. Será que Deus não pode ter compaixão? Quem é a pessoa? Quem é o povo que você acha que Deus não tem perdão para ele, que Deus não pode perdoar? Agora, quando você estiver pensando assim, quando eu estiver pensando assim, que Deus nos dê a graça de nós olharmos para nós mesmos e vermos o quanto Deus é misericordioso, é compassivo, é longânimo na nossa própria vida.
A hipocrisia de Jonas é que Deus livrou ele várias vezes, perdoou ele várias vezes, manifestou o amor dele na vida de Jonas várias vezes, e Jonas não quer que ele faça o mesmo na vida do outro. Você está aqui, meu irmão, por pura misericórdia e compaixão de Deus, porque cá entre nós, nem eu nem você prestamos, viu? Nem eu nem você. E o corinho mais reformado que eu já vi na minha vida foi: você não vale nada, mas eu gosto de você. Reformado, calvinista, o primeiro ponto do calvinismo. Você só está aqui, eu só estou aqui porque Deus nos ama. Então, quem somos nós para limitar o amor de Deus na vida de outro? Quem somos nós para limitar o amor de Deus, a compaixão de Deus na vida de outro? Cuidado, cuidado. Vamos orar? Você pode ficar de pé?